Fala, meus amigos, um prazer estar aqui com vocês, aqui nessa edição do podcast do Política BR. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que eu tenho maior interesse, né, que é a cidade onde eu moro. E a gente vai falar de política e a política do município do Rio de Janeiro. Tá? Algo que há muitos anos vem, de certa maneira, prejudicando a cidade. Era uma coisa que deveria ser feito para ajudar a cidade, mas a cidade vem degradando. E existe um grupo político que está no poder há muito tempo. A gente vai debater a forma como eles trabalham, qual a força política que eles têm hoje, como eles foram formados. E para isso, para ter essa conversa, eu trouxe um dos maiores entendedores dessa questão do município do Rio de Janeiro, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, acompanho o trabalho dela, uma pessoa que tem um histórico muito grande na política e um grande entendedor dessas questões municipais. A nossa ideia é a gente poder levar essa informação para mais gente, para que todos tenham conhecimento, para a gente não apenas dar um palpite político, mas sim falar baseado em dados. É um prazer estar aqui hoje com você, com o Rodrigo Befflen, que já foi deputado, já foi secretário, tem um grande conhecimento. Então, vou pedir aqui para você se apresentar aqui para o nosso público. Bom, e mais importante, seu amigo, né? Também, com certeza. Estar aqui, para mim é uma honra. Queria te agradecer o convite, Alexandre. Espero aqui que a gente possa contribuir para as pessoas entenderem um pouco melhor o que acontece. Também, no que eu pretendo colaborar aqui contigo hoje nesse bate-papo, é fazer uma análise do quadro. Né? Eu hoje saí do lado do balcão, não sou mais político há bastante tempo já. Me cabe fazer análise política, então não me cabe fazer torcida. Então vou tentar, o máximo possível, fazer uma análise do quadro, né, que a gente está vivendo. Tá, nós vamos ter daqui a 2 anos uma eleição municipal, que eu considero extremamente importante. E, sem dúvida nenhuma, nós já estamos respirando, passou o carnaval, vamos começar a respirar essa questão da eleição municipal. Aí a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo. Né? Assim, quem vai disputar a eleição, de que forma essa eleição vai ser disputada, o Eduardo Paes é imbatível, não é imbatível, o que leva ele a ter essa força tão grande no município do Rio. Eu acho que esses temas que a gente precisa tentar discutir para que quem está assistindo o seu podcast possa ter uma visão, digamos assim, um pouco mais ampla, né? Um pouco mais, digamos assim, holística do quadro da cidade do Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Então, assim, uma coisa, contar aqui uma história, não sei se as pessoas sabem. O meu pai, esse ano faz 20 anos que o meu pai faleceu. O meu pai, ele foi concursado da prefeitura, ele era engenheiro civil concursado da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu cresci ouvindo as questões da Secretaria de Obras, como funcionava, e em decorrência como vem formando esse grupo político. Já da época, se teve o Saturnino Braga, depois a gente chega ao César Maia, né? E aí o César Maia, ele tem 3 mandatos, né? Na interrupção dele, ele tem uma certa divergência com o Conde, que acaba sendo eleito, né? Eu me lembro que foi nessa época, inclusive, que foi no governo Conde que foi inaugurada a linha amarela, né? Ela foi construída 80% no governo César Maia, na segunda gestão. Ela é inaugurada no governo Conde. Depois o César Maia volta para o seu 3º mandato. E o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio hoje, ele sai desse grupo do César Maia, que muito jovem investiu nele ali, viu o potencial nele, investiu nele, e aí ele se transforma em prefeito. Eu tenho, assim, faço oposição à forma de trabalho do Eduardo Paes, nem sempre fiz, no início não tinha essa visão, isso veio acontecendo com o tempo, e hoje ele está no 3º mandato. Então a gente tem no Rio de Janeiro 3 mandatos do César Maia, um do Conde, que já é falecido, a gente tem um do Crivella, né, e 3 do Eduardo Paes. Então a gente tem do mesmo grupo político com 7 mandatos, né, teria essa interrupção aí do Crivella. E a pergunta que eu faço nesse momento é: se a gente pegar esses 7 mandatos para trás e voltar à cidade do Rio de Janeiro antes disso, a cidade ela avançou nessas questões públicas que são de responsabilidade da prefeitura ou não? E a gente tem que ser bastante técnico, eu sei que você é técnico. Não adianta eu atribuir a questão
do tráfico de entorpecentes no Complexo Alemão à Prefeitura, porque não é responsabilidade da Prefeitura. Não adianta aquilo ali. Em que pese essa questão da segurança pública, eu sou um municipalista, mas isso uma discussão maior, mas eu acho que essa questão da segurança pública, ela é talvez um dos grandes entraves do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio, diferente de São Paulo, por exemplo, São Paulo não tem tráfico de drogas? Tem. São Paulo não tem quadrilhas? Tem. Tem lá o PCC, que talvez seja maior até do que o próprio Comando Vermelho. Sim. Só que São Paulo tem uma geografia diferente. Você não tem no meio talvez só no Morumbi, que você tem uma grande comunidade tomada pelo PCC, pelo tráfico, mas você não tem nos bairros de São Paulo, né, comunidades dentro dos bairros em que você tem uma situação de luta entre quadrilhas para ver quem domina. Até porque São Paulo tem uma quadrilha só dominante. Sim. Aqui no Rio tem 3, 4, sei lá, você tem milícia contra o tráfico. Tráfico tem 2, 3 quadrilhas diferentes. Então você tem uma conflagração, né, com comunidades dentro dos bairros que em São Paulo não existe. Isso, obviamente, cria uma sensação de... Se você pegar os números do Rio não são assim exponencialmente maiores que São Paulo. São Paulo, acho que o roubo e furto é até maior que no Rio de Janeiro. Mas a sensação de insegurança... É muito pior. É muito pior. Porque a segurança é uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva. Então, a pessoa vê um tiroteio numa comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, o cara, pô, isso aqui parece a faixa de Gaza, parece que estou no Líbano. Parece que eu estou no enfrentamento ali do Hezbollah, uma coisa assim, cinematográfica. Então isso assusta muito. O cara que vai investir desvaloriza o patrimônio das pessoas, desvaloriza os imóveis, principalmente nas áreas no entorno. Você afugenta turista. Nós estamos acabando o carnaval agora. Eu vejo uma comemoração enorme de aumento do número de turistas. Eu acho bacana isso, acho válido, óbvio que é importante comemorar. Mas o Rio de Janeiro está muito aquém do que poderia estar. Você compara com Cancún, por exemplo. Cancún recebe 10, 15 vezes mais turistas que o Rio de Janeiro. E a nossa beleza natural não deixa a desejar em nada para Cancún. Nada. Mas por que eles recebem e a gente não recebe? Né? Eu acho que o problema do Rio de Janeiro é que nós estamos muito longe de ter discussões mais profundas. Aliás, no Brasil como um todo, né? Essa campanha cá para nós foi uma campanha muito medíocre do ponto de vista de discussão de ideias. Ficou se discutindo quem ia pagar o valor se ia ser Bolsa Família, Auxílio Brasil, quem ia pagar um valor maior, quem não ia pagar um valor maior, fulano rouba ou não rouba. E o Brasil deixou de discutir temas importantíssimos. Né? Elegeu-se um presidente que ninguém sabe qual era o plano de governo dele. O Lula se elegeu, né? Sem se apresentar um plano de governo. Ninguém sabe o que ele pensa de reforma tributária, o que ele pensa Falou um pouquinho, ele próprio falou um pouquinho que pretendia revogar a reforma trabalhista que houve. Mas sobre política econômica ninguém sabe. E no Rio de Janeiro não é diferente. As discussões elas passam ao largo. E eu acho que, pegando assim para uma discussão mais atual, nós perdemos uma chance de ouro. O Rio de Janeiro, eu acho que todos nós cariocas, eu me incluo nesse pacote, fiz parte da primeira gestão do atual prefeito Eduardo Paes e uma parte da segunda. E eu, assim, fui um entusiasta muito grande, porque eu via ali na eleição de um sujeito da minha geração, que começou a fazer política junto comigo, e com a oportunidade que o Rio tinha, sediando uma Olimpíada e boa parte de uma Copa do Mundo, de uma transformação da cidade com os recursos que viriam. E eu acho que foi muito frustrante para todos nós, porque essa transformação não ocorreu. Se gastou um mundo de dinheiro. E aí eu acho que não é só questão da corrupção, acho que foram decisões equivocadas. A gente pode dissertar um pouco sobre isso aqui. Mas o fato é que nós temos há 10 anos já o Eduardo Paes na gestão da cidade, com um interstício de 4 anos do Crivella. Mas se a gente pegar, nós tivemos no Rio de Janeiro um investimento público e privado que perpassa aí uns 60 bilhões de reais, o que nenhum prefeito teve na história da cidade do Rio de Janeiro. Pereira Passos, César Maia, Conde, você pega qualquer um, Marcelo Alencar, ninguém teve esse volume de recursos para investir. E os problemas da cidade continuam os mesmos. Transporte,
não melhorou em nada, até piorou. Sim, piorou. Trânsito não melhorou, as lagoas continuam poluídas, pessoas morando em área de risco, pouca coisa ou nada melhorou. Tem um monte de gente morando em área de risco aí, cada chuva toca a sirene para tudo quanto é lado e reza para a casa não cair. Enfim, você tem os mesmos problemas, até a própria questão da segurança pública. Você vai dizer, a segurança pública é um problema do Estado. Eu concordo em parte, porque eu sou da tese, e eu fundei a Secretaria de Ordem Pública aqui no Rio de Janeiro, na época que ser de direita era quase proibitivo você falar em ordem, falar em temas que eu falava em 2008, 2009, porque a política de segurança pública que o Giuliani implantou em Nova York foi muito bem sucedida, foi a teoria das janelas quebradas, que o pessoal chama de tolerância zero equivocadamente, que é o fato do pequeno delito gerar o grande delito. E isso foi comprovado por uma tese bem interessante de dois pesquisadores. Um era um sociólogo, o outro um agente penitenciário, George Keeney e James Wilson, que escreveram essa tese das janelas quebradas, que quando você tem uma calçada mal conservada, um sujeito dormindo ali, o poste quebrado, a lâmpada apagada, você dá a sensação da ausência da autoridade pública e ali você facilita que o crime prospere. Então, eu acho que essa zeladoria da cidade, né, porque tem gente morando nas ruas hoje, é uma barbaridade. Né? Isso tudo vai criando um ambiente que o poder público está ausente. E isso facilita a criminalidade. A própria Guarda Municipal, em vez de ficar correndo atrás de camelô, e a gente começou um processo, infelizmente esse processo foi estancado em 2012, de transformar a Guarda Municipal numa polícia de enfrentamento aos pequenos delitos. Se armar a guarda, capacitar melhor a guarda, ampliar os quadros, sair de hoje tem acho que 7 mil homens, chegar aí a uns 15 mil, e a guarda deixar a PM livre do combate aos pequenos delitos, roubo de rua, furto, enfim, posturas municipais. Tem muito ali, Zona Sul, Copacabana, o turista ele acaba sendo muito assaltado. Então, se ali. você se a guarda assume esse papel, libera a PM para os delitos de média e alta complexidade, né? Enfrentamento ao tráfico, né? Enfim, outras questões mais complexas. Então, o município tem um papel muito importante na segurança pública que eu acho que o atual prefeito ele renega um pouco porque é um tema desgastante. É um tema que você entra e tem desgaste, né? Você traz para si um certo desgaste. Mas, infelizmente, nós vamos precisar, no Rio de Janeiro, o povo se conscientizar que não adianta mais a demagogia. A demagogia levou o Rio ao ponto que nós chegamos. A solução na década de 80 para os problemas habitacionais do Rio era invadir encosta, invadir terreno e construir barraco. Deu no que deu, tá aí a solução. Né? No Rio das Pedras, o próprio governo do estado, na época do Brizola, aterrava os terrenos com máquinas do estado para as pessoas invadirem. E depois ia lá e dava um título fajuto, nem título de propriedade era um pedaço de papel que o estado dizia que isso o cara... é utilizado como política hoje em dia, né? Acaba que a Secretaria de Habitação sempre tem o seu candidato escolhido e ele distribui os títulos de propriedade para as áreas que vão lhe apoiar na sua campanha. A gente não tem uma política de habitação boa. O Rio de Janeiro, hoje a gente tem mais de 1.000 favelas, né? E aí a gente vê esse debate que parece que isso... eles tentam, dentro de uma ideologia, colocar a favela como uma coisa boa, como se fosse bom morar ali, né? Como se fosse bom. E eu acho que isso é um tema espinhoso, porque a gente tem maioria, mais de 90% dos moradores da favela são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, mas são reféns daqueles criminosos que dominam aquela área. O tráfico, quando ele está numa comunidade, o Comando Vermelho, o morador, ele é refém daquilo ali, porque ali dentro impera a lei do traficante. Tem um caso muito conhecido que eu conheço um promotor, ele falou que esse caso saiu até no Brasil Paralelo, no Entre Lobos, e ele falou que tinha um caso que um traficante teria matado uma jovem, menor de idade, e o pai tinha sido testemunha disso, e o pai foi convidado a depor em audiência. Quando chegou na audiência, esse promotor que já tinha ouvido a versão do pai, que perdeu a filha, esse promotor, o pai chegou e falou, não é, o traficante estava preso, ó, esse aqui foi esse que matou a sua filha. Ele falou, não foi ele. E aí ele acabou sendo absolvido
E depois disso o promotor foi perguntar pro pai. Falou, poxa, foi ele que matou sua filha? Você, no seu depoimento, você tinha dito que era ele? Por que você falou que não? Ele falou, bom, se eu falo que é ele vai preso, no dia seguinte quem vai ser morto sou eu. Eu acabei sendo coagido a falar aquilo e o traficante foi absolvido. Ou seja, existem áreas que a lei não entra. Isso é um fato do Rio de Janeiro. E esse processo de favelização, e a gente não pode dizer que isso é bom porque não tem saneamento, não tem segurança. E a educação que entra ali, os professores são reféns do sistema, a saúde, é óbvio que o traficante, se ele fala assim, ó, esse aqui vai furar a fila no atendimento num posto de saúde dentro de uma comunidade, vai ter que furar a fila, porque o médico não vai ter como enfrentar isso. Então a gente tem uma zona de exclusão dentro da nossa cidade, e esse processo de favelização, ele só aumentou nas últimas gestões, inclusive do Eduardo Paes, né? E ele faz questão de tentar alimentar a sociedade, querendo dizer que tudo é uma festa. Também não sou contra o carnaval, sou contra esse financiamento público que a gente vê no carnaval, a desordem urbana que isso é um absurdo. E as pessoas, eles usam de forma matreira, né, esse dinheiro que é doado, que é um dinheiro nosso, um dinheiro dos impostos, é doado às escolas de samba, sobre a égide de que isso é bom para o turismo. Pelo amor de Deus. Vem, sei lá 500 mil turistas ao estado do Rio de Janeiro ao longo do carnaval. A maioria nem para carnaval vem assistir. A maioria vai por causa da praia, região dos lagos. No Sambódromo vão 100 mil pessoas. Vão quantos mil turistas? 30 mil? Sim. 40 mil? Se forem essa quantidade? De 500 mil, então... E vão por causa desse financiamento público, né? Não é nada contra o carnaval, é uma questão de lógica. Um evento privado, que é um evento privado, você só entra se você pagar, e caro, para você assistir aquilo ali. Não pode ter dinheiro público. Você não pode ter dinheiro público para um evento privado. Seria a mesma coisa que você botar dinheiro no Rock in Rio. Não, vou dar 26 milhões, porque o Rock in Rio ele traz muito turista para o Rio de Janeiro, então vou botar 26 milhões no Rock in Rio, porque tem que dar uma ajudinha, sabe como é que é, para vir um artistazinho melhor, coisa e tal. Não, é um recurso privado, aquilo ali tem que se pagar. Né? O Estado já provém, já dá um subsídio indireto, que é toda a parte de transporte do entorno, operação de trânsito, segurança, já tem toda uma, digamos gasto assim, público. A cidade já incorpora esse evento, já tem uma despesa por conta desse evento, porque esse evento, óbvio, ele traz muitos benefícios, traz muita gente para a cidade, ele cria um movimento forte na cidade, como o carnaval também cria. Agora, botar dinheiro público no evento privado, se tirar dinheiro do imposto. Eu até fiz uma comparação outro dia, quanto se gastava em infraestrutura das escolas municipais, se não me engano, eram 20 milhões, e para a escola de samba, 26 milhões. Você gasta mais para a escola de samba do que na infraestrutura de escola privada. Ou seja, é uma anomalia isso. Eu acho uma aberração que, independente de quem seja o prefeito, acho que foi uma medida acertada que o Crivella tomou. Apanhou muito por conta disso. Né? Há interesses enormes nesse dinheiro, né? Esse dinheiro ele alimenta aí um evento que é transmitido pela Rede Globo, que ganha muito dinheiro com essa transmissão, e óbvio que se a prefeitura não subsidia, os caras vão em cima da Globo para aumentar a cota lá de patrocínio. O dinheiro vai sair do bolso da Globo. Né? Então, enfim, aquilo ali é uma aberração. Mas eu acho que o Rio, voltando aqui a uma questão macro, eu acho que a gente precisa ter um plano de desenvolvimento. Acho que a gente precisava juntar as boas cabeças do Rio de Janeiro. E eu tenho a menor intenção de disputar mais cargo nenhum, mas eu acho que as pessoas que de alguma forma já participaram, conhecem a máquina da prefeitura, conhecem os problemas da cidade, tinham que se juntar para a gente preparar, seja para quem for, um plano de desenvolvimento de longo prazo para o Rio de Janeiro. Por exemplo, o Rio de Janeiro pode ter no turismo uma das suas principais atividades econômicas? Pode, ainda é muito aquém. Mas o que precisa fazer para chegar lá? O que a gente precisa fazer para chegar a números de Cancún? Quais são as... daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, como é que a gente faz para chegar lá? Como é que a gente faz para reduzir a favelização no Rio de Janeiro? Como é que a gente pode fazer um plano habitacional para tirar as pessoas da área de risco? Né? Para não, cada chuva a gente não ficar aí orando para que as pessoas não morram num desabamento.
Como é que a gente faz para despoluir as lagoas? Quer dizer, coisas, pegar especialistas, boas cabeças, para dar sua contribuição gratuita e deixar um negócio complicado. A gente perde para Buenos Aires a nível de turismo, né? E quem conhece Buenos Aires sabe, Buenos Aires, você tem uma rua com restaurantes ali, que é o Porto Madeiro. O resto, você tem pouquíssimas atrações, né? E a gente perde para Buenos Aires como turismo. O Rio de Janeiro, a nível de beleza natural, com Buenos Aires, não dá para comparar. A nossa beleza é covardia total. Não tem. E a gente consegue perder para Buenos Aires. Então, o Rio de Janeiro, com Pão de Açúcar, Baía da Guanabara, Cristo Redentor, com as praias da Barra, Recreio, Zona Sul, é a coisa mais linda que tem. Como é que a gente perde? Rio de Janeiro não fica atrás de ninguém a nível de restaurantes, shoppings, hotéis. A gente tem hotéis de primeiro mundo aqui. Até muitos foram construídos na época da Olimpíada. Mas a gente continua perdendo, né? A gente continua perdendo em relação a isso. De certa maneira, a gente tem uma mídia, a Rede Globo, ela joga contra o Rio de Janeiro, porque ela divulga, só divulga o que tem de ruim, né? Não divulga a parte boa. E aí as pessoas acham que a gente mora numa cidade com alta criminalidade, mas as pessoas acham que é Bagdá sendo bombardeada pelos Estados Unidos. E a mídia potencializa isso. Então, a gente acaba tendo essa perda. Eu vejo assim, aparentemente, não existe um processo, porque para você melhorar economicamente, você precisa da indústria da transformação, a indústria do turismo ou indústria de transformação. O nosso estado todo, ele perdeu nos últimos anos porque a gente tem um ICMS muito caro, então muitas indústrias saem para Minas, São Paulo, Espírito Santo. Sim, o Rio é caro. É caro você se manter aqui. O Rio é caro por vários motivos, mas não é só isso. Mas, por exemplo, o Rio poderia... A gente tem o maior volume de PhDs do Brasil está no Rio de Janeiro. A inteligência do Brasil está no Rio de Janeiro. Por que a gente não faz aqui uma espécie de uma zona franca da inteligência, do desenvolvimento de software, de sistemas, de e-commerce, entendeu? De coisas que lidam com inteligência, de pesquisa, de uma coisa para valer, coisa séria. Entendeu? Assim, mas aparentemente não é interesse. Parece que a prefeitura tem interesse no carnaval. O Vale do Silício, entendeu? Sim. A gente poderia arrumar para esse campo. Não adianta ficar competindo, até porque as indústrias hoje... vai inaugurar uma indústria automóvel em Resende. Quantas pessoas empregam a indústria hoje de automóvel? Você dá uma fortuna de incentivo, uma guerra comercial danada... vai ter muita máquina, a empregar, sei lá, 800 trabalhadores? 1.000? Quando empregam o turismo, por exemplo, a gente tem essas vocações, o Rio tem vocações, mas isso não é tratado de forma séria. Por exemplo, você pega o orçamento, né, da cidade, e tudo começa no orçamento. Você tem que ter dinheiro para fazer as coisas. Sim. Só metade da população paga IPTU no Rio de Janeiro. Eu tenho uma questão aqui orçamentária, até para a gente debater. E a prefeitura, a gente tem um orçamento, o maior orçamento foi aprovado agora, para esse ano 2023. A gente tem 43,9, 44 bilhões de orçamento. Tá? Não deve se realizar, né? Porque tem uma redução de ICMS, eu acho que isso vai arrecadar menos do que está previsto aí. Mas aí a gente tem lá, a gente foi aprovado na Câmara Municipal também 252 milhões para 2 anos de publicidade. Também é um recorde. Isso é uma vergonha, né? Por que a prefeitura precisa gastar esse dinheiro em publicidade? Isso é para alimentar... Isso é para calar a imprensa, né, cara? Só para isso. Sim, para alimentar a imprensa, para a imprensa ficar elogiando o governo. Tudo bem, já tem esse dinheiro, ok. Mas em vez de ficar gastando dizendo que a prefeitura está fazendo um trabalho maravilhoso, que o trabalho da prefeitura é maravilhoso, que as obras da prefeitura são maravilhosas, por que não se faz? Eu estava vendo o prefeito, até de forma correta, reclamando que o carioca depreda, que o carioca suja muito a rua, joga lixo no chão. O prefeito tem razão nesse ponto. Sim. Não dá pra gente dizer que não tem. Por que não gasta esse dinheiro fazendo uma baita campanha educativa? Sim. Né? Mostrando o dano que o carioca proporciona a si mesmo. Quando você joga o papel no chão, esse papel vai lá pro bueiro em top e enche a porta da sua casa que você jogou o lixo no chão. Quando você depreda lá o BRT, esse dinheiro vai aumentar daqui a pouco a passagem por sua causa. Mostrar, fazer uma campanha educativa. O problema do Rio de Janeiro é que nós vamos precisar de décadas para mudar mentalidades. Quando a gente fala nessas comunidades, a pessoa ali já tem décadas em que as pessoas estão acostumadas a viver sobre o império do crime. Sim. Não sobre o império do Estado. A regra do Estado não é a mesma regra que vale ali dentro. Então,
Não adianta você chegar do dia para a noite e dizer que agora tem um UPP, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não adianta, você tem que fazer um processo de trazer as pessoas para a cidade formal novamente. E aí eu discordo um pouquinho de você, porque se a gente fizesse... Quando eu criei na época, lá em 2009, o choque de ordem, a ideia depois era vir com um choque de legalidade. Eu comecei um piloto pelo Rio das Pedras. O que é um choque de legalidade? É você trazer as pessoas para a formalidade. Para o cara começar a ter a cabeça de que ele tem os direitos, os deveres, começar a cuidar do seu... Por exemplo, a maioria do comércio no Rio das Pedras não tinha alvará. Nós criamos uma facilidade para dar alvará para o comércio, para a gente poder trazer esses caras para a formalidade. Sim. O cara pega um alvará, o cara vai investir mais na loja dele, vai pintar a fachada, vai se preocupar com algumas posturas. Você começa a mudar a mentalidade. Isso é um processo demorado, isso não é um processo simples. Nós vivemos um processo de vale tudo na cidade do Rio de Janeiro há muitas décadas. E o carioca se acostumou com isso, o carioca se acostumou com a desordem. Não, o próprio consumo exacerbado que a gente tem hoje nas comunidades, de as pessoas não pagarem a conta e por isso ficarem o ar ligado o dia todo. Pô, a minha conta de luz que veio esse mês, eu fiquei assustado com o valor. Foi um valor assim absurdo. Eu sei que é verão, você liga o ar. As pessoas não sabem, mas elas pagam por quem não paga. Só que a gente está pagando. A Light não fica com esse prejuízo. A Light ela compra uma quantidade de energia lá da Enel, lá do Operador Nacional do Sistema. Então, ela comprou, sei lá, 1.000 kW. Aí ela vai distribuir 1.000 kW. Se só 50% das pessoas pagaram, os outros 50% vão pagar por isso. Esses 50% vão ter que pagar o dobro. Então, às vezes o cara vai pagar uma conta de luz que ele acha que seria R$400, ele vai pagar R$800. Por quê? Porque a gente está alimentando regiões e regiões com milhões de pessoas. Aí entra a demagogia. Por que não vai lá e corta a luz? Ah, coitadinho. Não sei. Faz uma conta, faz uma tarifa social. Faz uma mais barata. Mas você tem que educar a pessoa que até o serviço cara não ficar com o ar ligado o dia inteiro. Não pode ser de graça, exatamente. Rodrigo, eu tinha uma loja, uma lavanderia no Recreio, que a gente fechou, que ela não dava lucro, era na Avenida das Américas no Recreio, eu tinha comprado um ar-condicionado enorme. Eu dei para o funcionário, não tinha onde colocar aquele aparelho, não, eu dei para ele de presente. Um ano depois ele estava trabalhando numa outra loja minha, eu falei, e aí, como é que tá o ar-condicionado? Ele falou, tá uma maravilha. Eu deixo o dia todo ligado, a minha casa tá um gelo. Eu falei, você não paga a luz? Ele, não, porque ela não paga o do luz. Ele morava em Bom Sucesso, no Complexo do Alemão. Então, era um ar grande, porque era uma loja que devia ter 80 metros quadrados só de frente. E aquele ar era muito forte. Ele levou o ar, botou na casa dele e falou, não, lá eu ligo direto e o ar fica ligado. Ou seja, uma campanha educativa. É claro que às vezes as pessoas não vão conseguir pagar o mesmo valor de luz. Ok, que seja um valor, mas que elas tenham a responsabilidade de não consumir. Mas que isso prejudica tudo. Um valor que você poderia estar investindo em alguma coisa, às vezes uma empresa poderia estar investindo numa nova filial, numa coisa nova, ela não consegue porque ela fica presa ali. Mas tem, assim, ideias e alguns projetos que eu acho que são interessantes, que eu vim a conhecer depois que eu não tinha noção. Eu me lembro quando o Crivella reduziu a verba do Carnaval e ele falava que aquilo era para pagar o aumento das creches conveniadas. Eu não conhecia esse sistema de creches conveniadas, eu fui conhecer no ano de 2019. Eu fui ver que era um sistema aquilo me chamou a atenção, muito interessante, porque são creches privadas que colocam pessoas ali que não têm condições de pagar e o município pagava aquilo. E aí você começa a conhecer, eu fui em várias creches, na Zona Oeste, na Zona Norte. Tem creches maravilhosas. Maravilhosas creches que recebiam... Tem uma que eu ajudo todo ano ali no Engenho de Dentro, todo ano a gente adota uma criança e manda presente de Natal, coisa e tal, a gente faz um trabalho super bacana. Tem várias creches que são privadas, mas que são conveniadas à prefeitura. E eu acho que é uma evolução, porque não precisa a prefeitura construir nada, cara. Tem, o custo com certeza é muito menor. É, né? Muito menor. Muito menor. Aí você vai construir, aí já entra obra pública, aí já é um rolo danado, tem que fazer manutenção, aí manutenção é cara, aí não sei o quê. Aí contrata o professor entra de greve. Deixa o privado tocar isso, o município paga isso e vai ficar mais barato. Sim. E eu achei maravilhoso esse sistema, achei que funcionou muito bem. Então, assim, a gente tem várias questões aqui, eu queria passar algumas, eu queria que você comentasse. Hoje tem 17 mil crianças esperando creche. 17 mil e não tem vaga. E às vezes a mãe não consegue arrumar um emprego porque não tem com quem deixar a 26 criança, milhões que foram gastos com escolas de samba, dava por R$600, que eu acho que é o valor hoje, sim, subsídio dessas crianças em creche, dava para arrumar vaga para todas as crianças durante 3 meses. E não foi feito, o carnaval. É o que eu digo, assim, o que é prioridade? Prioridade é subsidiar a escola de samba, que é um evento privado, porque você fala, você é contra o samba? Não.
Você botar dinheiro na Intendente Magalhães, que o cara desfila de graça para a população que vai lá assistir, é cultura. Você está possibilitando fornecer cultura gratuita à população, ok. Mas no evento privado, que você paga para assistir, não tem sentido nenhum. Isso, na minha opinião, isso muito mais me parece um pagamento por um apoio político ao prefeito. Aí a minha opinião, assim, muito mais me parece um apoio. Tem algum sentido ali, claro. Muito mais me parece isso. Mas assim, essa questão da creche realmente, porque muitas mães, quando você vai contratar uma mãe, ela fala assim, ó, eu tenho, às vezes é mãe solteira, tem um filho pequeno de 3, 4 anos, e ela fala, eu só tenho que arrumar, eu não estou conseguindo a vaga para botar meu filho na creche. Ela só consegue aceitar aquele trabalho se ela conseguir botar o filho dela, porque ela não tem com quem deixar o filho. Às vezes o pai largou e ela está sozinha com o filho, ela precisa deixar o filho na creche para poder aceitar o trabalho. Então isso é uma coisa de extrema importância. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que uma das políticas mais inclusivas que tem é você ter creche pública para todas as mães que precisam, porque você acaba com a família. Você não, primeiro que a criança, é uma escolha de Sofia, a mãe vai trabalhar ou larga a criança, sei lá, aonde, com um vizinho, às vezes até com um filho menor de idade, um irmão mais velho, mas que é menor de idade. O irmão também não vai para a escola porque não tem como deixar a criança sozinha. É um negócio assim... Sim, o funcionamento da família absurdo. Não fecha. Sim. Vamos lá, vamos falar de algumas coisas aqui. Fala da linha amarela e da Transolímpica. Eu queria a tua opinião, o que você acha, como é que foi feito. É claro que as obras são importantes para a cidade, inquestionável. A cidade não iria andar se você não tivesse a linha amarela e a Transolímpica. Mas o que você vê ali de valores excessivos cobrados da população? A linha amarela é um absurdo que é impressionante como a sociedade aceita um negócio desse. Porque eu não digo nem da questão do pedágio em si. Você poderia até ter um pedágio para manutenção da via. Aqui, eu vou lembrar porque eu participei diretamente disso, que eu fazia parte do governo do César Maia e depois fiz parte do governo do Conde. A linha amarela, ela foi construída com metade do recurso público e metade do recurso privado. A OAS que ganhou a licitação, metade da obra ela bancou para ela ter metade de toda a linha amarela, para ter 10 anos de pedágio, e durante esses 10 anos ela faria manutenção da via também. No meio do caminho, o Conde viu que era necessário fazer uma extensão até a linha vermelha. Aí tinha que ampliar aquele viaduto ali da Brasil para lá. Aí estendeu mais 5 anos para não tinha dinheiro o município para fazer, então a concessionária vai fazer, e aí com isso estende o prazo de concessão. Eu sei que nessa brincadeira, o que era de 10 anos virou 40 anos de extensão. A última foi o Eduardo Paes, que fez 2 alcinhas de uma pista para cada lado, para ali na altura daqueles conjuntos ali um pouquinho depois do Engenho de Dentro. Sim, perto do Norte Shopping ali. 2 alças em que foram fundados acho que mais 15 anos de pedágio para a linha amarela, mais tempo do que os 10 que a OAS ganhou para fazer metade da linha amarela. Ela ganhou 15 para fazer 2 alças. Não precisa nem de um engenheiro, não precisa nem de uma auditoria. Nem de investigação, né? Tá na cara. Para ver uma coisa completamente absurda, discrepante. Não tem nenhum sentido isso. Como é que você dá 10 anos para uma empreiteira pagar metade de uma obra daquela gigantesca, com túnel, e depois 15 anos para você fazer 2 alças e recapear um trecho não sei aonde? É um negócio assim inacreditável. E isso aí fica aí fica tudo por isso mesmo, abaixa um pouquinho, aí vira R$8, aí todo mundo aceita, aí entra o Supremo no meio, o Supremo decide até pedágio da linha amarela, um negócio impressionante, cara. Ali é uma coisa impressionante. E a gente vê com essas obras como às vezes falta o povo se interessar um pouco mais por esses assuntos. No caso da Transolímpica, ela é uma obra que foi constatado que o orçamento da obra seria de aproximadamente 900 milhões e foi gasto 2,1 bi. Ou seja, mais do que o dobro do valor, né? E a gente continua ali com um pedágio caríssimo. Na linha amarela, como tiraram e teve que voltar um valor abaixo para não ficar feio para a sociedade.
Lá não, lá o pedágio está R$8 na Transolímpica e você paga naquelas alças que você sai ali na Taquara, se você sobe ali na Barra, na Belardo Bueno, você desce na frente ali, você vai andar 2, 3 quilômetros, você vai pagar. Então, é um valor ainda muito maior. Então, a gente vê essa amarra do poder público e uma população que acaba sendo refém, porque ele inaugura uma obra, o povo quer porque sabe que é bom, porque desafoga um pouco o trânsito, melhora, mas de certa maneira a gente acaba ficando refém, né, disso. E aí eu queria entrar num outro assunto aqui, queria que você desse a tua opinião sobre a questão do BRT e do VLT. O que você acha desse transporte público? Olha, o que eu acho é o seguinte, e aí a gente entra na questão que eu estava falando aqui no início. O problema do Rio de Janeiro, eu não estou minimizando, então você quer dizer que não tem corrupção, não é isso que eu estou querendo dizer, mas as decisões equivocadas custaram mais caro para a população do que a corrupção em si. Sim. Eu vou explicar e dar números aqui. Por exemplo, o Eduardo Paes fez uma PPP do Porto Maravilha. Ali foi gasto a valores de hoje, se não me engano, uns 12 bilhões de reais. Entre obra, manutenção, não sei o quê. Ali, o certo, dito por vários urbanistas, era fazer um projeto basicamente residencial, para você ocupar o centro. Então as pessoas iam morar ali, o centro da cidade está logo ali do lado, então as pessoas vão trabalhar muito próximo, vão morar muito próximo ao seu trabalho, o deslocamento é menor, é melhor para a cidade toda, reduz engarrafamento e ia ajudar a revitalizar o centro antigo da cidade. O que fez o Eduardo Paes? O Eduardo Paes fez uma PPP para atender as demandas dos empreiteiros que tinham intenção de fazer uma obra mais gigantesca. Então, o que acontece? Você faz o valor, em vez de você fazer ali os CEPACs, que eram os títulos, o que é um CEPAC? Você, para construir no Porto, você tem que comprar, eu quero construir 10 andares, então você tem que comprar CEPACs em número de metros quadrados para você construir esses 10 andares. O CEPAC do comercial é mais caro do que o CEPAC do residencial. Então você vai ter mais dinheiro no fundo, que é gerido pela Caixa, para fazer obra. Então transformou-se todo o Porto Maravilha em comercial. Só que você não tinha demanda para comercial como não tem até hoje. Você acabou de matar o centro da cidade. Você passou a ter o Porto competindo com o centro. O cara vai montar escritório no Porto ou no centro. Então você... Que já tem muito escritório vazio no centro, né? Porque já migraram para a Barra, para o Recreio. Aí veio... Aí eu vou entrar no que você me perguntou. Aí veio a PPP do VLT, né, que acabou de dar um tiro de morte no comércio da cidade, porque ele rasgou as ruas, impediu muitos transeuntes de passarem na porta das lojas e acabou com o estacionamento também em vários lugares. Então acabou de matar o comércio do centro. Mas pior, a PPP do VLT ela é utilizada pela FGV como exemplo de como não fazer uma PPP. A PPP do VLT ela foi feita da seguinte forma, custou R$1 bilhão na época o VLT. 500 milhões fundo perdido, o governo federal doou para fazer a obra, outros 500 milhões recurso do BNDES, garantidor à Prefeitura do Rio. E aí você chegou para o concessionário que está fazendo a obra e disse o seguinte, faz o seguinte, fica tranquilo, você pretende transportar quantas mil pessoas aí? Eu quero transportar 260 mil. Ninguém fez conta para ver que era impossível. Se tinha essa demanda mesmo, né? Mas então faz o seguinte, faz a obra com o dinheiro todo garantido para você não vai gastar um tostão na obra, que se não der os 260 mil, a prefeitura cobre. Hoje dá 80 mil. Acho que nem isso, dá um pouco menos. Ou seja, é o melhor negócio do mundo. Melhor negócio do mundo, né? Imagina a sua lavanderia, você monta a sua lavanderia, que você disse que teve que fechar por falta de demanda. Sim. Eu chego para você, a prefeitura, e falo assim, não, abre essa lavanderia aí, pega um dinheiro emprestado, faz uma garanto, conta. A outra metade eu vou doar para você e faz uma conta aí. Quanto você precisa lavar de roupa? Eu preciso lavar 1.000 quilos por mês. Tá bom. Então faz o seguinte, pode abrir, que se você não lavar os 1.000 quilos, eu pago a diferença. Maravilha. Mas se você lagou 100, 200, eu vou pagar os 800. Essa foi a PPP, foram as parcerias público-privadas feitas na gestão do Eduardo Paes, que se diz um cara muito competente. Então, essas coisas é que eu questiono, essas decisões equivocadas. O centro da cidade está morto hoje. Nós precisamos fazer um esforço enorme de revitalizar o centro.
precisa ser uma prioridade do governo. É importante a revitalização da cidade. Como? Transformando em residencial boa parte do Porto Maravilha. Tem que dar incentivo para reabrir aquelas lojas. Se for o caso, isentar de IPTU durante alguns anos. Sim. Tem que fazer. Tem que fazer. O Rio tem que ter fôlego para isso. Aí você tem que enfrentar as demagogias. Voltando à questão do orçamento que você está falando. Só metade da população paga IPTU na cidade do Rio de Janeiro. O município deve estar arrecadando por volta aí de uns 5 bilhões de reais esse ano de IPTU. Metade desse IPTU, eu não sei os valores de hoje, mas 2020, metade do IPTU servia para custear a aposentadoria dos funcionários públicos do município do Rio. Porque dá um déficit, além do que a prefeitura já tem que colocar, além do que o servidor paga, dava um déficit de aproximadamente 2 bilhões e meio por ano. Dinheiro que tinha que sair do caixa da prefeitura, dinheiro dos impostos, que em vez de ir para pavimentação, tem que pagar segurança, esse ordem pública, educação, saúde, tinha que cobrir aposentadorias que, desculpe, nós temos que falar a verdade, de privilegiados, de gente que ganha 15 mil, 20 mil, 25 mil de aposentadoria, procuradores que ganham 30 mil de aposentadoria, fiscais de renda ganham 30 mil de aposentadoria. Essa turma, isso é um fundo fechado de previdência. Sim. Eles têm que se cotizar e cobrir esse déficit. Não pode a cidade do Rio de Janeiro ficar cobrindo esse déficit. Esses 2 bilhões fazem falta para uma série de programas na cidade do Rio de Janeiro. Até para você reduzir o imposto, a carga tributária. Não, é muito o Estado caro. precisa sair... O Estado, que eu digo, o poder público, precisa ser um pouco das costas de quem produz no Brasil. Então, tem que se enfrentar isso. Por que não se enfrenta? O pessoal morre de medo dos servidores públicos. Mas tem que se dizer a verdade. E a população sabe que você paga esse imposto altíssimo, você não consegue... Você está cobrindo... Porque você está cobrindo esse buraco sem aí. Dúvida nenhuma. Sem Entendeu? dúvida nenhuma. A Conlurb custa 2 bilhões e meio por ano. Por quê? Porque todo mundo na Conlurb ganha 40% de salubridade. O cara está atrás da mesa, o gari está atrás da mesa anotando papel, está ganhando 40% de salubridade. Está Tem ganhando sentido isso? a mesma salubridade que o cara que está no Aí caminhão. você vai mexer, pô, mas o pessoal adora os garis. Mas tem que se dizer a verdade. Você quer pagar por isso? Ok, tudo bem. Sim. Mas a população precisa saber a verdade. Então, eu acho que o Rio precisa enfrentar essas questões, precisa ter um prefeito que tenha coragem de dizer essas verdades e enfrentar essas coisas. O Eduardo não teve. O Eduardo Paes, ele é um político extremamente profissional. Né? E aí vai até um elogio a ele. Ele sabe fazer política profissional. Só que é importante uma coisa é você ser político extremamente profissional. Outra coisa é você ser um estadista. O estadista é o cara que faz as coisas pensando no que é melhor, não no que é mais popular. O Eduardo faz as coisas pensando no que é mais popular. Aí ele vai para a escola de samba, agrada aqui fulano, agrada o ciclaninho. Ele pensa no voto, ele pensa só exclusivamente no voto em si. Aí dá um dinheirinho daqui a pouco para fazer a marcha para Jesus, agrada os evangélicos, agrada não sei quem, e vai tocando a vida dele e sabe vai ganhando fazer. Eleição, vai ganhando eleição, vai indo embora. Só que eu acho que a gente vai precisar, no Rio de Janeiro, discutir esses temas que são espinhosos, mas que são necessários serem discutidos. Senão a cidade tende a piorar, né? Não tem jeito, não vamos sair desse buraco. Vamos falar agora de alguns dos pré-candidatos que a gente tem e algumas figuras também. Antes, vou pedir aqui para o Davi, você está preparado aí para passar? Começa a passar os candidatos, a gente termina depois falando de outras figuras aí da política nacional também, a gente faz um repertório, mas vamos começar falando dos pré-candidatos, pessoas que a gente sabe que a gente tem aí o Eduardo Paes vindo para a reeleição, para o 4º mandato dele, um candidato que com todas essas falhas que ele tem... É o favorito, né? óbvio. É o favorito. Sabe fazer política, já se elegeu 3 vezes. Eu só acho que o Eduardo vai ter um grande problema. Ele na eleição passada, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu fiz a campanha do ex-prefeito Crivella, o Eduardo teve um contraste muito positivo para ele. Ele tinha uma fama de realizador, ele teve muito dinheiro, como eu disse aqui antes, ele teve quase, a valores de hoje, 60 bilhões de reais entre recursos públicos e privados de investimento na cidade ao longo do período dele, contra um prefeito que estava muito mal avaliado pela população, que tinha feito muito pouco investimento, teve muito pouco recurso para fazer obra. Então o contraste era muito favorável a ele, o que permitiu ele ganhar a eleição com uma certa folga.
Ele agora, o contraste vai ser contra ele mesmo, né? Então, o que eu acho é que no Rio de Janeiro, ao contrário de outros estados, de outras cidades, o carioca, o César Maia dizia um negócio que é verdade, o político no carioca tem um negócio chamado fadiga de material. As pessoas cansam do político. Dificilmente um político fica mais de 12 anos no poder no Rio de Janeiro. E o Eduardo vai ter que dizer o que ele vai fazer nos próximos 4 anos que ele não fez nos últimos 12. O que ele vai fazer de diferente nos próximos 4 anos que ele não fez em 12? Qual é o gostinho de quero mais que ele vai deixar nessa gestão dele para a próxima? Ah, consertou o BRT? Bom, mas a obra foi feita na gestão dele mesmo. Por ele. Não vai nem para ele culpar o Crivella. Aquela obra já estava arrebentada antes do Crivella entrar. O Crivella não teve dinheiro para consertar. Até tentou cobrar das empreiteiras. Que, aliás, o Eduardo não fez. Deveria ter cobrado das empreiteiras consertar aquelas obras, não o município gastar mais dinheiro ali. Mas, enfim. Então, eu acho que o Eduardo vai ter esse problema. Agora, é um político hábil, sabe usar máquina, sabe se posicionar, tem uma simpatia enorme da imprensa, obviamente irrigado pelos seus... Publicidade, verba de publicidade. Pela verba de publicidade. Então, é um político que vai, obviamente, disputar a reeleição como favorito. Sem dúvida nenhuma. Eu ainda acho que o que jogou a favor dele na última eleição foi que ele tinha ficado em segundo lugar contra o Witzel, e o Witzel saiu muito desgastado. Sim. E aí ele falava, tá vendo? Foi um grande cabo eleitoral. E o Witzel jogou muito em cima dessa história de corrupção, que ele era delatado, isso e aquilo, e aí... Depois ele vai afastado por corrupção. Eu ouvia isso em pesquisas qualitativas que a gente fazia, eu ouvia isso. O cara dizia, mas... E o Eduardo falava assim, não podemos errar, não podemos errar de novo, melhor botar alguém que tem experiência. E aí ele acabou entrando nisso. Bom, vamos comentar agora os outros pré-candidatos. Davi? Acho que o Davi é eleitor do Eduardo Paes. Ele parou aí. Ele gostou do Eduardo Paes. Ele votou no Eduardo Paes. Não muda não. Incrível aí. Já. Quer que a gente fale bem? Aí a gente... Vamos lá. Então esse é o doutor Luizinho, né, deputado federal. Ele é o presidente, né, do partido, do PP aqui no Rio de Janeiro. Presidente do PP, secretário de saúde do Estado. Agora já foi secretário de saúde anteriormente. Fez uma gestão muito elogiada à época, porque foi na época da crise do Pesão. Ele entrou ali, sem pagar uma série de fornecedores, hospitais deficitários. Ele deu uma arrumada, ele é um cara que tem um perfil de gestor, de bom gestor. Sim. Testado nas urnas 2 vezes, foi deputado federal 2 vezes, muito bem votado, né? Ainda pouco conhecido dos cariocas. Sim. Acho que vai ter essa dificuldade de se tornar mais conhecido perante o eleitor carioca. Mas é um candidato que pode dar trabalho, pode aí enfrentar o Eduardo, porque ele tem esse perfil mais de gestor, já é testado como gestor. Ele é testado nas urnas. Ele foi muito 2 bem eleições. Votado agora, foi um dos deputados mais votados no Brasil. E tem um partido, né? Ele é presidente de um partido grande aqui no Rio. Uhum. Tem a simpatia do governador, que eu acho que também o ajuda muito. Então, um candidato que pode ser muito viável. Agora, tem que se tornar mais conhecido, né? Eu também acho que o problema é esse. De repente, se eu sair andando na rua e perguntar, não são todos que vão conhecê-lo, né? Então, essa é a questão. Vamos ver. É um candidato ligado à questão da saúde, e eu também, que eu escuto falar isso, é que ele precisa se tornar um pouco mais conhecido. Como o Eduardo Paes tem muita história na política, é um cara que todo mundo conhece, né? Então, isso aí joga a favor dele, porque a pessoa, eleição majoritária, na dúvida, vota nele. Exatamente. Eu não sei em quem votar, então vou manter esse aí. Então. Agora, se o Luizinho conseguir costurar uma boa aliança do centro para a direita, conseguir apoio de outros partidos, apoio do PL, que é o partido do governador, é o partido do Bolsonaro, enfim, eu acho que ele passa a ser um candidato muito competitivo. Muito competitivo. Ele pode realmente ser a novidade aí, uma novidade que vai dar trabalho ao Eduardo Paes. Davi, vamos pro próximo. Esse é o senador Carlos Portinho, né? Acabou sentando na cadeira do Senado após o falecimento do senador Harold. Tem feito um belo mandato. Tem feito um belo mandato. Trabalhou bem na questão agora da disputa da presidência, né? Tentando pela eleição do Rogério Marinho. Eu vi ele muito atuante. Não era conhecido, mas tem se tornado. Ainda muito desconhecido, né? E eu acho que pesa contra ele
Ele foi até secretário do Eduardo de Habitação um tempo. Ele tem uma experiência administrativa, mas eu acho que falta ele alguma marca de gestão e também se tornar mais conhecido, né? Eu acho que... E outra coisa, ele nunca foi testado em urna, porque ele, como você disse, ele herdou o mandato do Harold. Do Harold de Oliveira, né, na verdade. Então, enfim, eu acho que essas coisas... Agora, é um cara preparado também, né? Sabe se colocar, sabe se posicionar politicamente. É um bom quadro. Só tem esses problemas. Eu acho que falta ele... Eu colocaria, além da questão de ser pouco conhecido, que também é um problema que o Luizinho tem, mas o Luizinho ainda disputou 2 eleições e ganhou muito bem votado. Tem a fórmula do voto, né? Tem a fórmula do voto. O Portinho ainda não teve esse teste das urnas. Assim, então é mais um candidato que quer se colocar. Eu acho que assim, tudo depende, né? Se for o candidato do PL, tende a ganhar força, né? Sim. Se for o candidato do PL. Fora isso, eu não vejo que ele tenha corpo para disputar uma prefeitura, né? Se for candidato do PL, aí eu acho que muda. Davi, pode ser o próximo. Esse é o deputado federal Ottoni de Paula. Ele tá até mais gordinho nessa foto. Eu acho que ele fez a bariátrica depois. Ele tá até mais gordinho. Tá magrinho. Ele tá magrinho agora. O Davi botou ele acima do peso. Ele não vai gostar se ele ver essa foto, não. Não vai, não. Mas é um cara que fala bem, tem uma oratória boa, né? Ele é da... O Ottoni, ele é um fenômeno eleitoral, né? Ele conseguiu, até o entrevistei lá no meu programa, que ele fez ele conseguiu, né? Ele tá 1 ano e meio sem redes sociais, coisas no Brasil assim absurdas, porque a decisão do Supremo de tirar as redes sociais dele acaba punindo o eleitor. Porque como é que o eleitor hoje acompanha o seu candidato e consegue cobrar do seu candidato? Através das redes sociais. Sim. Aí você tira o cara da rede social... Ninguém mais cobra do cara. O cara fica à vontade. Você pune o eleitor, né, com esse tipo de decisão. Mas o cara fez um post ofensivo. Tira esse post do ar, processa, pune, faz multa, o que, enfim, multa agora. Sim. Se tirar a rede social do cara do ar, você está punindo o eleitor. Mas enfim... E não é nada democrático, né? Não é uma decisão democrática, né? Ele está 1 ano e meio sem rede social e aumentou a votação dele. Ele conseguiu aumentar, ele aumentou, sei lá, 20% a votação dele. Já tinha sido bem votado na outra eleição. Elegeu o pai? Elegeu o pai deputado estadual, demonstrou força política. O que pesa contra o Ottoni é que eu acho que ele fica muito na extrema-direita. Eu acho que até ele está tentando fazer movimentos para sair um pouco da extrema-direita. E ele não tem experiência administrativa. Eu acho que o Eduardo Paes, que é muito malandro, né, politicamente, sabe fazer política, é inegável, ele pode ser um candidato que ele use como esse contraponto. Não tem experiência administrativa, olha lá, coisa e tal. Eu acho que isso é um ponto agora. Sem dúvida nenhuma, é um candidato que a gente está falando que tem o cheiro do voto, né? Conhece. Exato. É bom nessa questão do voto, né? Ele cresceu muito. Ele tem uma fórmula que eu acredito que tem a ver com a igreja que ele representa, que é a Assembleia de Deus de Madureira, que é uma igreja fortíssima, né? Uma convenção de igrejas. E todos os membros dessa igreja o apoiam, né? Ele tem uma boa relação nessa igreja. Eu acho que isso aí dá penetração para ele no estado inteiro. É uma igreja que está em todos os municípios, com grandes templos, muitos fiéis, e ele representa a igreja. Então eu acho que tem isso. Agora, a questão da rede social o prejudica, mas seria um adversário que queria dar uma canseira no Eduardo Paes, porque ele é bom de debate. Então seria um cara que daria uma canseira. Enfrentamento. Eu tenho minhas dúvidas se ele, num segundo turno, seria um candidato competitivo. Sim. Eu acho que ele teria uma boa votação. É um candidato de boa oratória, um candidato que ia realmente, digamos assim, colocar o Eduardo nas cordas, mas eu não tenho minhas dúvidas se ele, no segundo turno, ele seria competitivo, porque quando você vai para o segundo turno, o candidato mais à esquerda, o candidato mais à direita, ganha quem consegue pegar o centro. Sim, né? Sem dúvida. Davi, vamos lá. Próximo. Bom, esse é o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e a gente tem visto algumas declarações do interesse do Flávio para se lançar candidato à prefeitura. Sem dúvida nenhuma, é dos candidatos todos que nós vimos até agora, depois do prefeito Eduardo Paes, o mais competitivo, né? E algumas pesquisas já indicam isso. Uhum. A única coisa que eu acho é que me parece,
assim, ó, ninguém me falou nada, estou falando minha opinião. Me parece que o senador Flávio Bolsonaro está fazendo muito mais um balão de ensaio do que propriamente tem intenção de ser candidato. Por que eu acho isso? Porque eu não vejo o que o Flávio ganharia disputando a eleição do Rio nesse momento, né? Se ele ganha, ele sabe que ele, por conta, filho do ex-presidente Bolsonaro, por conta de todos os processos que ele teve, alguns voltaram a estaca zero, vão ser refeitos ainda pelo Ministério Público, ele perdeu o foro de senador. Para ele, nesse momento, acho que vai ser muito ruim. Não estou fazendo pré-julgamento de ninguém. Sim, tá? Poderia ser arriscado para ele, sim. Eu estou apenas fazendo uma análise da conjuntura. Claro. Então é um risco. E existe uma politização do Poder Judiciário, isso é fato, né? E ele vai ser um alvo amanhã, se quiserem atingir o pai, coisa e tal, o prefeito do Rio. Eu acho que ele corre um risco muito grande se ele ganhar a eleição. E se ele perder a eleição, ele passa a ser o que os americanos chamam de lazy duck. Ele passa a ser um pato manco para a reeleição ao Senado, porque ele já vai entrar com uma derrota para prefeito. Isso tudo já cria um ambiente ruim para ele, que pretende, imagino eu, se reeleger ao Senado daqui a 4 anos. Então eu não vejo muito sentido ele ser candidato. Eu acho que ele está se posicionando muito mais para dizer, tô aqui. Não adianta vocês discutir a eleição sem discutir comigo não, que eu sou um player de um jogo. Como é que é isso? Vocês vão... Todo mundo é candidato, vão discutindo tudo aí, ninguém vai falar comigo? Quer dizer, esqueceram que eu ainda sou um dos políticos mais populares, meu pai ganhou a eleição no Rio de Janeiro, quer dizer, então acho que é muito mais em função disso, sim, do que eu acho que propriamente uma vontade dessa organização nisso. Então, o que eu penso em relação ao Flávio? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, dentre os outros pré-candidatos que a gente falou, o Tony, Portinho, o Luizinho, o Flávio ele seria um que ele iria reunir toda a base da direita para apoiá-lo, né? Você não teria divergências, porque se você lançar qualquer daqueles outros nomes, terão divergências, fato. E eu não sei se eles conseguem abarcar todo o apoio. O Flávio, por ser filho do Bolsonaro, eu acho que ele consegue abarcar todo esse apoio. E aí, sem dúvida, se transforma no maior adversário que o Eduardo pode ter, pelo fato até do Bolsonaro ter ganho a eleição no Rio de Janeiro. É claro que tem esse problema aí, a gente sabe que existe uma politização de muitas instituições que podem o persegui-lo, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é o mais forte. Número de rede social é mais forte que todos os outros. Apoio de vereadores e deputados é inquestionável, porque todos iriam o apoiá-lo, ninguém iria contrariar o filho do Bolsonaro. E ele seria o nome para hoje enfrentar o Eduardo Paes. Sabendo que a gente vai ter aí um debate entre ele e o Eduardo Paes iria atacar ele com tudo também, não seria fácil, né? Não é um jogo fácil para ele também. Mas talvez fosse um adversário também melhor para o Eduardo Paes, porque o Eduardo, ele sendo candidato, o Eduardo mobilizaria mais a esquerda com ele. Sim. A esquerda se mobilizaria, porque o Eduardo também tem problemas na esquerda. O Eduardo, ele sempre foi um político, desde lá de trás, quando ele começou em 93, com César Maia, muito mais de centro-direita. Então, essa eleição exigiu que ele se posicionasse muito mais à esquerda. Sim. Tanto que o pessoal quer lançar um candidato, o pessoal quer lançar o Tarcísio. E a gente precisa falar dele aí, tá? Porque eu acho que o candidato também vai dar trabalho. Sim. Então, assim, tem um pessoal da esquerda, hoje mesmo eu estava lendo em algum lugar que o Lindenberg, que hoje é o primeiro damo do PT, né? O namorado da Gleisi. Da Gleisi, sim. Ele é contra apoiar o Eduardo Paes aqui no Rio. Acho que o PT tem que ter candidato. Então o Eduardo tem problemas na esquerda. Então, na medida em que o Flávio é candidato, em que pese ele seja o mais popular dos candidatos que nós falamos até agora, do centro para a direita, ele também traz consigo uma rejeição grande e uma mobilização da esquerda. Sim, ele unifica a esquerda inteira contra ele. E também facilita esse trabalho do Eduardo Paes. Sim, verdade. Tá? Bom, vamos aqui para a gente terminar ainda no Flávio. Rodrigo, você acha que o Bolsonaro tem força para eleger um prefeito no Rio de Janeiro? Como ele fez assim, com o Tarcísio em São Paulo, por exemplo? É diferente. As eleições municipais, historicamente, sim,
elas não têm sido nacionalizadas. Se você pegar o caso, por exemplo, dos últimos... Por exemplo, o próprio Lula, ele teve ao longo do 2004, 2008, eram anos que ele gozava de um prestígio muito alto no Rio de Janeiro. Ele tinha uma popularidade muito alta, as coisas beirando 60%, um negócio assim avassalador. E os candidatos a prefeitos do PT chegaram em posições sofríveis nas eleições, tanto em 2004 quanto em 2008. Em 2012 ele apoiou o Eduardo Paes, ele já não era mais presidente, era Dilma presidente. Mas enfim, mas ele estava com uma popularidade muito alta. E ele em 2012 já tinha aquele negócio de Olimpíada e o Eduardo também teve apoio de todo mundo, então pode-se dizer que foi o prestígio do Lula que elegeu o Eduardo no primeiro turno. O Eduardo se elegeria de qualquer forma ali. Mas você vê que tem uma dificuldade das pessoas nacionalizarem. Os assuntos são muito locais. Então, o carioca ele procura um pouco um prefeito que tem uma pegada de entrega, de fazedor. Quer dizer, a gente teve... Gestão municipal, né? A gente teve um pouco esse ponto fora da curva em 2016, que foi, digamos assim, um antecessor da eleição de 2018, quando as pessoas quiseram romper, né, com tudo que estava aí, era botar um outsider, botar uma pessoa que era contra a política tradicional que estava aí, e foi para o segundo turno na eleição de 2016, o Crivella e o Freixo, que eram dois políticos que não tinham contra eles nenhuma acusação de corrupção, que não faziam parte da política, talvez sejam os dois únicos políticos mais conhecidos que não fizeram parte dos governos do MDB ao longo da história dos últimos anos no Rio de Janeiro, né? Tanto no Estado quanto na Prefeitura. Então eram dois políticos completamente desconectados do establishment, né? Do Rio de Janeiro. E aí venceu o conservador, que era o Crivella. Aí depois voltou Eduardo Paes, porque as pessoas foram procurar... Aí as pessoas em 2018 votaram no monte de outsider, alguns decepcionaram, como o caso do Witzel aqui no Rio de Janeiro. Em 2020 as pessoas jogaram no segundo turno o atual prefeito da época, que era o Crivella, e o ex-prefeito, que tinha uma fama de realizador, que era o Eduardo Paes. Não quiseram correr risco. Botaram dois caras que elas sabiam exatamente o que poderiam entregar para elas. A população do Rio botou dois candidatos testados, um que estava mal avaliado, mas tinha sido testado, e outro que vinha de uma avaliação positiva, que tinha sido testado também. Botaram os dois lá para disputarem o segundo turno da eleição municipal de 2020. Então, eu não sei se nem o Lula, nem o Bolsonaro tem força para isso. Vão ter esse poder decisório tão grande. Óbvio que influencia uma parte do eleitorado. Acho que o Eduardo vai com uma má vontade muito grande da maioria do eleitor carioca que não votou no Lula, e ele foi muito radical, né, nessa posição dele. Então, eu acho que isso cria um certo estigma para ele. Mas eu não sei se... o Lula tem... Vamos supor aqui, ano que vem o Lula esteja com uma popularidade enorme. Isso vai eleger o Eduardo Paes. Não acho que isso seja o fator decisório. Nunca foi. Não acho que nessa eleição que será. Entendi. Davi, passa... Não, bota o... O Tarcísio é candidato a prefeito do Rio também? Vai largar o governo do Estado? É o Crivella, o outro que eu tinha te passado. Esse aí foi eleito deputado federal agora, é o bispo Marcelo Crivella. Tem um histórico muito grande na parte de projeto social, né? Fez uma gestão aqui no Rio de Janeiro que é muito criticada pela mídia, né? Muito criticada principalmente pela Rede Globo. Ele foi muito injustiçado, né? Acho que o Crivella, ele eu acho que eu estou dizendo o que eu já disse a ele, então eu acho que ele pagou um pouco pela inexperiência administrativa dele e um pouco pela inocência dele. O Eduardo deixou uma bomba de retardo enorme para quem o sucedesse, uma conta para pagar enorme, e o Crivella demorou muito tempo a perceber isso e demorou a denunciar isso. Quando ele foi denunciar isso, que ele já estava com as contas atrasando o salário de funcionário, atrasando uma série de contas, e isso colocou numa situação
muito complicada, né? Além de ter que gerir no meio da campanha uma pandemia, né, em que estava tudo fechado, enfim, caiu a arrecadação da prefeitura, ou seja... Eles são até bem na pandemia, né? Na pandemia eles são muito bem. Sim, ele mostrou ali um lado dele humano que é muito importante, né? Mas eu acho que ele foi muito injustiçado nesse processo inteiro, ele apanhou muito da imprensa, acho que ele poderia ter se comunicado melhor, eu acho que no início da gestão ele tinha que ter tomado medidas duras que ele não tomou, e por conta disso ele acabou ficando com, digamos assim, com um certo estigma de mau gestor, quando na verdade boa parte das coisas que ele deixou de fazer, ele não fez porque a prefeitura estava com a capacidade financeira realmente muito reduzida, muito espremida. Assim, o Eduardo, ele vende agora que ele está cheio de dinheiro, mas a verdade é que ele recebeu... Primeiro, ele recebeu do governo do estado um cheque de 5 bilhões da SEDAI. Segundo, que ele não deu aumento para os servidores e a receita dele em 2021 cresceu muito em relação a 2020, porque a pandemia já tinha basicamente passado, aqueles lockdowns malucos, aquela bobajada que fizeram, ela se foi, né, e a atividade econômica cresceu muito, a arrecadação da prefeitura cresceu muito. Então, mas você acha que o Crivella teria chance num embate, se ele vier candidato? Ele tem um partido, né, os Republicanos. Então, se ele vier candidato, você acha que existe chance dele enfrentar o Eduardo Paes? Hoje em dia é difícil. O desejo do partido é lançá-lo candidato a prefeito. Talvez estejam guardando ele para vir candidato ao Senado novamente. Entendi. Acho que o Crivella é um quadro político inegavelmente com prestígio em boa parte da população, né, assim... que pese ele ter uma parte da população que o rejeita, ele tem uma parte da população que entende que ele foi também muito injustiçado, mas eu acho que pode ser que o partido esteja guardando ele para vir candidato ao Senado, que tem 2 vagas na eleição que vem, dificilmente você não tem um evangélico em 2 vagas eleito, né? Você tem, desde 2012 para cá, você tem sempre um evangélico sendo eleito... 2002 para cá tem sempre um evangélico sendo eleito para o Senado. Foi o caso dele, que foi reeleito senador, depois ele saiu, não foi candidato ao Senado, o Harold se elegeu. Sim. Então, com 2 vagas, dificilmente o evangélico não se elege por conta do eleitorado evangélico, que é muito forte. São mais de 30%. Né? É inegável, realmente, na prefeitura ele teve realizações, né? Muito criticado, mas conseguiu tirar o pedágio da linha amarela, que era um grande problema, enxugou o gasto com o carnaval, melhorou a questão das creches, né? Melhorou os hospitais. Na pandemia fez um hospital de campanha que funcionou legal, chegou respirador, colocou tomógrafos em vários locais. Então, teve coisas boas e outras coisas realmente... muito ataque da Câmara Municipal, uma relação que não era boa, muita pressão da Câmara Municipal. A questão do transporte do Rio de Janeiro não resolveu, poderia, não sei, pegou uma bomba já, mas não sei se teria algum outro método de resolver. Mas eu vi, assim, depois que eu conheci um pouco mais, fiquei mais próximo a ele, eu acabei vendo realizações no governo dele que de fora eu não via, informações que não chegavam. A linha amarela e essas aí que eu falei, eu acho que ele teve vitórias. Na saúde, que ele apanhou tanto, se você pegar os números, os dados, o número nu e cru ali, se você pegar os dados do sistema do SUS, né, com pandemia no último ano de governo dele, ele atendeu mais gente do que o Eduardo Paes em 2021. O Eduardo Paes atendeu menos gente na saúde do que ele em 2020. Aquelas cirurgias de visão que ele fez também, as cirurgias que ele fez. Catarata, ele operou mais de 60 mil pessoas. Então, teve coisas boas na gestão dele. Obviamente, a Globo não vai atacar, mas aí é porque existe uma briga, que ele é membro do Bispo da Universal, e a Universal tem um canal de televisão que é hoje o maior adversário da Rede Globo, Sim. que é a Record, né? Tem isso. Vamos passar aqui pro... Davi, passa agora para as figuras aí, para a gente falar de alguns outros políticos a nível nacional. E o Lula, o atual presidente do Brasil, o que você está analisando aí? O Lula é um dos políticos mais hábeis que tem no Brasil, inegável, né? Um cara que conseguiu ser eleito pela 3ª vez para presidente da República, depois de ser preso, ficar esse tempo todo preso, ele conseguiu estabelecer mal bem uma narrativa de se vitimizar, né, de ter sido tirado pelo sistema. Ele conseguiu estabelecer boa parte dessa narrativa para boa Sim. parte da população brasileira.
Se ele conseguiu se eleger com um discurso pacificador, de união nacional, de salvar o Brasil, salvar a democracia, enfim, essa coisa toda. Agora, por enquanto, é um governo que patina, né? Eu acho só que as condições que o Lula ganhou a sua primeira eleição são condições muito mais favoráveis do que ele ganhou essa terceira eleição. Primeiro, ele não tinha o Brasil tão dividido como ele tem hoje. Ele não tinha uma oposição real, que a oposição que ele tinha era a oposição do PSDB, ou seja, nenhuma, né? Sim. Era a oposição Nutella. Sim. Não tinha oposição Fingimento nenhuma. de oposição, fingimento. Segundo, que o mundo estava voando na época. Então, tudo que o Brasil produzia, a China comprava, os preços explodindo dos commodities. Então, a situação financeira do Brasil era muito mais favorável. O Brasil estava menos endividado, a dívida pública era menor. Então, o mundo hoje sai de uma pandemia, tem uma guerra ali da Ucrânia com a Rússia que está afetando a economia mundial ainda, há uma recessão na Europa, há um mau humor mundial grande. E a situação financeira do Brasil também não é tão boa quanto era em 2002, porque o próprio PT quebrou o Brasil com a Dilma, né, jogou a dívida pública lá para as calendas, e a pandemia também acabou de aumentou o custo, né? De ferir as finanças do governo, né? Então, acho que a situação dele não é uma situação confortável. Então, tem que ter um tempinho mais para a gente fazer uma avaliação mais profunda. Eu estou meio surpreso negativamente com esse início de governo dele. Esperava, digamos assim, um Lula menos rancoroso. Acho que ele está perdendo a oportunidade pelo estigma, pela imagem que criaram do Bolsonaro brigão, do Bolsonaro beligerante. Ele podia ser o cara que, não, bom, gente, eu vou ficar aqui mais 4 anos, eu vou sair com 82 anos de idade daqui, vou me aposentar, vamos baixar a guarda, deixa esse negócio de Bolsonaro e Lula para lá, temos que organizar aqui, temos que fazer aqui uma reforma tributária, temos que organizar a vida dos mais pobres, vamos fazer uma agenda mínima aqui para o Brasil e vamos pacificar o país. Não, ele tá não é isso que a gente está vendo. Só criando mais beligerância, brigando, xingando todo mundo, botando a culpa nos outros, ou seja, está me surpreendendo negativamente por enquanto. Eu também vejo parece que ele bota em prática os projetos partidários da extrema esquerda, né? É o Lula mais petista que mais tem petista. Dos três. Moeda única com a Argentina, por exemplo, que é um país quebrado. Então, assim, muitas pautas da esquerda, eu vejo ele querendo avançar, regular as redes sociais. Você vê que é um modelo de sociedade que ele acha que o Estado pode, de fato, controlar a vida do indivíduo. Eu diria você que hoje é o mais petista dos 3 Lulas que se elegeram. Exato. Bom, Davi, passa para o próximo. Bolsonaro. O Bolsonaro, eu acho que ele cometeu um equívoco muito grande. Faço uma avaliação aqui muito tranquila, votei nele, mas eu faço uma avaliação muito tranquila, que eu acho que ele, a forma que ele saiu do governo foi uma forma muito ruim. Eu acho que como ele não queria reconhecer a vitória do Lula, ele fez essa saída pela porta dos fundos, mas eu acho que foi muito ruim, porque você tinha basicamente metade da população do Brasil esperando ele dizer alguma coisa, esperando ele se manifestar, pessoas na porta dos quartéis, assim, esperando alguma coisa mágica que acontecesse, enfim, eu acho que esse silêncio dele e sair da forma que ele saiu, sem fazer um balanço, ele tinha ele tinha como fazer uma saída triunfal. Ele deixou o Brasil mal ou bem. O Brasil teve uma inflação menor do que dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Em 52 anos de vida minha, eu nunca vi o Brasil ter uma inflação menor do que os Estados Unidos e que a Europa. O Brasil cresceu mais do que a China. Não, fenomenal. Isso foi fenomenal. Então, mas foi porque... Não interessa. Política, você trabalha com fatos. Os fatos estão ali. Então ele poderia ter feito um balanço final de governo. Então, estou saindo hoje, deixando o Brasil com a inflação menor do que os Estados Unidos, crescimento maior do que a China. Estamos com superávit nas contas que não aconteciam desde 2013.
há 7 anos, 8 anos que o Brasil não tinha superávit nas contas públicas, está tendo superávit nas contas públicas. Então, está aqui essa situação. Nós vamos estar vigilantes aqui porque o Brasil continua nesse caminho. Vamos estar aqui reunidos os deputados, ele faz um negócio com todos os deputados que apoiam ele, um troço mostrando força. Eu acho que ele se apequenou, na minha opinião, ele se apequenou na hora que ele entrou no avião e saiu pela porta dos fundos. Eu acho que ele poderia não reconhecer, mas eu estou saindo, estou deixando o país nessa situação. Aí deixou para o vice fazer um comunicado em rede nacional, o vice acabou sendo crítico a ele, quer dizer, uma coisa foi ruim essa saída dele. Eu acho que ele se apequenou. O que eu vejo assim, eu acho que ele poderia ter sido gigante, saiu menor do que ele foi o melhor administrador que o Brasil teve, né, a nível de números. Botou pessoas técnicas, o Paulo Guedes, o Tarcísio, teve muita gente boa. Ele só conseguiu governar um ano, os outros 3 foi crise. Foi só crise, só problema. Então, ele trouxe pessoas técnicas que o Brasil foi preparado para ir para um outro nível, se tivesse um segundo mandato dele, a nível de economia, infraestrutura. O Brasil ia muito bem. Agora, a crítica que eu faço é até a crítica que o Olavo de Carvalho fazia. Ele não soube fazer o combate ao adversário. Tá? Não soube fazer o combate ao adversário, como aconteceu também com o Crivella no Rio de Janeiro. Você expor logo os problemas do adversário na primeira hora, para que a população tome conhecimento. E outra coisa, de repente, é até duro de falar isso, porque eu sei que as pessoas até podem criticar, mas de repente você tem que escolher as brigas que você vai ter. Tem brigas que não dá. A Rede Globo é boa? Não, a Rede Globo é uma ideologia terrível ali dentro. Será que é uma briga que vale a pena? Ou não é melhor, se você tem um problema com o jornalista da Globo, não é melhor você brigar com o jornalista? Se você brigar com a instituição toda se volta contra você. Se eu tenho um desembargador que eu critico no Tribunal do Rio de Janeiro, eu vou criticar o tribunal ou o desembargador? Tanto com a Globo e depois renovou a concessão da Globo. Então, assim, eu acho que esse método, que nem eu estou falando, se eu falar do tribunal, vai se juntar todo o tribunal contra mim, não posso fazer isso. Mas se eu tenho uma crítica àquele desembargador, eu falo, esse desembargador tá errado. De repente, essas técnicas poderiam ter refeito a diferença na reta final, porque é muito ruim, porque eu gosto muito, eu tenho uma simpatia muito grande pelo presidente Bolsonaro. Sei que é difícil até a gente encontrar um outro nome, se ele não vier candidato em 2026, que consiga juntar tanta gente a favor. É difícil de ter esse número. E aí, quando você não consegue juntar, a esquerda consegue pela sua organização. A esquerda ela é muito mais profissional e organizada que a direita, né? Eu fico vendo, outro dia eu fiz uma crítica dura a um pessoal da direita, porque os caras estavam caindo de pau. Pô, morreu 40 pessoas, outras 40 estão desaparecidas no litoral paulista, litoral norte de São Paulo. Centenas de pessoas desabrigadas. Aí o presidente da República vai visitar o governador para tratar da tragédia. As pessoas queriam o quê? Que o cara não estendesse a mão ao presidente, xingasse o presidente no microfone. Quer dizer, não dá para ter que receber. Fica fora da casinha, entendeu? Esse tipo de coisa não ajuda em nada. Aumenta esse estigma da direita radical, da direita bolsonarista, da direita que não consegue se comunicar, entendeu? Aí vai tornando a esquerda conciliadora, a esquerda que conversa com todo mundo. Você vai aumentando esse contraste. Você dá chance para a esquerda criar uma narrativa de uma coisa boa que ela não é. Você vê, por outro lado, você vê se alguém da esquerda reclamou do Lula ir lá visitar o Tarcísio. Não, de jeito nenhum. Vai falar, tá vendo, tá ajudando e tal. Então acho que a direita tem que aprender muito ainda a fazer política. A esquerda joga xadrez, a direita não está conseguindo nem jogar War, que é aquele jogo de tabuleiro que tinha ali, não está nem jogando War. Essa que é a verdade. Davi, acho que tem mais um ainda pra gente comentar. Não. Ele é todo Eduardo Paes. Ele já botou Eduardo Paes 3 vezes. Trouxe até uma foto dele rindo, né? Trouxe uma foto do Eduardo feliz. A gente não botou aí para prefeito do Rio, a gente falou aqui rapidamente, o Tarcísio, que na minha opinião não ganha uma eleição, mas ele vai ter uma bela votação, tá? Exato. É um candidato que aglomera essa esquerda mais legítima. É uma esquerda que vai ter uma certa, assim, digamos assim, uma certa má vontade com o Eduardo Paes. Ele é um cara extremamente carismático, simpático.
E o pessoal é muito forte no Rio de Janeiro, né? No município, porque tem todo esse sistema educacional a seu favor, né? Ele vai fazer uma votação muito expressiva. Exato, sem dúvida. Ele foi em 2020, na eleição, ele foi o vereador mais votado, disparado, né? Teve mais de 120 mil votos. O Carlos Bolsonaro teve 70 mil. O Gabriel Monteiro teve 55 mil. Ele teve 121 mil votos. Foi o vereador mais votado. Tarcísio de Freitas. A gente está falando aqui dele. Eu acho que ele está fazendo o papel certo. Pegou agora na Pro uma tragédia dessa, que é enorme. Gente morrendo, gente desabrigada. Foi pro front, mudou o gabinete dele para lá, recebeu o presidente. Está fazendo o dever de casa. Vamos ver o que ele vai entregar lá na frente, né? É um nome que a direita tem, está governando o maior estado do país, o estado que tem 25% do eleitorado nacional. Então, um cara que sai forte de São Paulo é um presidenciável fortíssimo, né? Não sei se ele será candidato a presidente ou a reeleição. Acho que pode ser que ele se reeleja primeiro para consolidar o nome, Sim. né? Enfim, vamos ver. Ele tem me surpreendido assim, de maneira até positiva. Sinceramente, Ele tem executado. Eu acho, estou falando a minha análise, tá? Por tudo que eu estou vendo, não é desejo nem nada. Eu acho que o Bolsonaro estará inelegível em 2026. Acho que o sistema não vai permitir que ele seja candidato, ainda mais com o Lula candidato à reeleição. Acho que o sistema vai tentar tirá-lo de jogo para ter um candidato mais palatável para enfrentar o Lula, porque o sistema também não ama o Lula de paixão. O Lula foi o que eles conseguiram arrumar aí para tirar o Bolsonaro, né? Então, assim, eu acho que o sistema vai buscar tornar ele inelegível para... Você acha que o sistema queria outros candidatos, como, por exemplo, não sei, um Dória, uma outra coisa? Mas não colou. Mais palatável, né? Um nome mais assim... Alckmin. Uma coisa assim mais... água de salsicha, uma coisa menos radical. Mas não tinha voto. Tinha que ser o Lula. Exatamente. Tinha que ser o Lula. Porque senão não ia colar. Exatamente. Então exatamente. E eles apostaram que iam trazer o Lula, mas só que o Lula está mostrando que ele também não vai ser dominado por ninguém. Ele foi abrir 37 ministérios, deu um pouquinho lá para cada um, para o pessoal se divertir, um pouquinho de espaço no governo. Ministério lá, uma carreta furacão. Mas o PT é o PT, né? Tem José Dirceu, tem Gleisi Hoffmann. Eles são profissionais. São profissionais. Não adianta a gente... são profissionais, não adianta. São profissionais. E eu acho que a direita tem muito que se organizar e se profissionalizar ainda. Um dos movimentos que a gente tem feito, eu vou até falar aqui, é a questão da fundação da nossa associação, que tem como intenção a gente debater esses assuntos e preparar melhor as pessoas para a gente poder ocupar os cargos de relevância. Esse ano, por exemplo, tem eleição de conselho tutelar. Então a gente está desenvolvendo, tem um curso que as pessoas fazem para se lançar o cargo de conselho tutelar, que a maioria fica na mão da esquerda. Por quê? Organizada, as pessoas estudam, entregam os documentos, fazem uma prova, assim que é a eleição de conselho tutelar. Você faz uma prova, passa na prova e depois uma eleição regional, né? A maioria dos cargos das vagas acaba caindo na mão da esquerda pela sua organização. E a direita precisa se organizar em relação a isso. É importante a rede social, é importante você fazer um meme, você fazer um post que engaje, é importante. Mas só isso você não abraça tudo. Até o Tarcísio deu uma declaração muito, muito pertinente em São Paulo, que boa parte da população às vezes não se identifica nem com direita nem com esquerda, não quer nem saber do debate. É a população que quer o quê? Ela quer saber se a estrada está boa, se o transporte está bom, que ela não tem condições de ter um plano de saúde, então o posto de saúde tem que estar organizado para receber ela, tem que ter uma escola, tem que ter uma creche. Então, essa visão que eu acho que a direita tem que se comunicar com esse cidadão, sobretudo com o mais humilde, o mais simples, que acaba, às vezes, pessoas boas votando num elemento igual o Lula, porque cai nas narrativas, como a narrativa da picanha e da cerveja, que a gente viu que era falsa. Povo simples, não, vou votar no Lula porque eu vou comer picanha e cerveja. Pelo amor de Deus, ele achou o quê? Que ia ter um caminhão do governo federal distribuindo picanha e cerveja? Acreditaram, a gente está vendo aí o aumento do salário mínimo de R$18, horrível para o cidadão mais humilde, mas muita gente caiu nessa narrativa. Queria agradecer a tua participação aqui, Rodrigo. A gente está aberto, vamos sempre debater. Você é uma pessoa que tem um grande conhecimento do município do Rio de Janeiro e eu espero que você esteja presente aí nessas eleições de 2024, para que você possa esclarecer, para que as pessoas possam te conhecer. Quem não conhece, depois conhece vai na rede social Rodrigo Bethlen Opinião, né, que é a sua página. Não, Rodrigo Bethlen Oficial, é lá no Instagram.
E o Rodrigo Bethlen tem lá as entrevistas que a gente faz também no YouTube, né? Sim. E no Instagram tem o Rodrigo Bethlen Oficial. Então todo mundo acompanha ele, que tem bastante coisa que a gente precisa entender do município, são informações importantes que ele praticamente todo dia está colocando. Algumas colunas que são escritas e outras através de vídeo. Importante vocês aprenderem um pouquinho com o Rodrigo. Obrigadão, tá, Rodrigo? Alexandre, obrigado a você, obrigado pelo convite. Espero ser convidado outras vezes. Para mim é um prazer conversar com você. Acho que você é um cara diferenciado, você tem coragem de expor as ideias. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo a maioria dos políticos, eles se escondem, né? Tem dificuldade de ter clareza, querem aquela fórmula de querer agradar todo mundo, né? E eu não conheço o segredo do sucesso, do fracasso, é exatamente querer agradar todo mundo. Então, acho que você tem coragem de se expor, de colocar sua opinião, de defender suas ideias, de estar do lado do que você acha que é certo, não do lado que vai vencer. E isso é muito importante, a característica que eu acho que está faltando muito nos políticos do Rio. Então, assim, você tentou aí uma candidatura a vereador há 4 anos atrás e, infelizmente, não foi bem sucedida, mas eu acho que você não pode desanimar, não. Acho que você é um quadro, assim, muito importante para a cidade, que nós tenhamos mais Zimenbergs por aí, né? Porque a gente precisa de quadros que tenham coragem de se expor, que sejam idealistas, que tenham vontade de fazer alguma coisa diferente para a população, porque o que o Rio está precisando é isso. Obrigado, então. Obrigado pelas palavras, Rodrigo. E com certeza vou te convidar mais vezes aí. Pessoal, valeu, um abraço a todos vocês aí e até a próxima.